Elivaldo Barbosa, muito bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia para você e um excelente feriado. Elivaldo, foi apresentado na Assembleia Legislativa o balanço do quadrimestre do orçamento do Estado. Houve um superávit, mas há um fator, que preocupa a Secretaria da Fazenda. É verdade, Tiago. O levantamento foi um cumprimento de rito, digamos assim, até legal, em que a equipe econômica do governo prestou contas do segundo quadrimestre de 2024, o atual exercício. O secretário de Fazenda, Emílio Júnior, fez uma ampla abordagem sobre a movimentação financeira de maio até agosto e, por que não dizer, até o primeiro semestre inteiro, e mostrou dados que revelam um incremento na receita em torno de quase 9% na receita real, mas com algumas preocupações, Tiago. Uma delas é o crescimento do déficit previdenciário. O governo já fez até uma reforma para dar uma equilibrada nessa área. Porém, hoje o déficit previdenciário no estado do Piauí já chega a 305 milhões ano e o secretário Emílio Júnior manifesta aí razões para essa preocupação. Vamos ouvir. O Previdente, ele sempre preocupa, né? Porque a cada ano que a gente está vendo, nós estamos chegando naquela leva do ano de 2024, onde nós vamos ter uma entrada muito menor de servidores públicos daquilo que vem saindo para a aposentadoria. Então, há sempre uma previsão, nesse período agora, de que sempre vai aumentar, aquilo que vai aumentar no gasto com o pessoal dos aposentados e pensionistas, serem maior do que aquilo que vai entrar como receita. Então, essa é a preocupação do déficit que a gente vai ter atuarial, que é calculado pela nossa Piauí Prev, né? Vale ressaltar, Elivaldo, que foi feita uma reforma para esse fim da Previdência, mas ainda assim não conseguiu se ajustar para o valor que está saindo dos cofres públicos para o pagamento desses benefícios. Porque esse movimento é crescente, Tiago, e depende muito dessa lógica de entrada e saída de servidores e também da aposentadoria. Houve, segundo o secretário Emílio Júnior, um movimento bastante acentuado de servidores que estão deixando a condição de servidores da ativa, digamos assim, para a aposentadoria. E isso contribui, aumenta a despesa com o pagamento da Previdência. O Tesouro Estadual tem que aportar, porque a arrecadação da Previdência ela não garante o pagamento dessa folha de aposentados e pensionistas. Isso tem que ser compensado de alguma forma. Um dos fatores é exatamente a entrada de servidores através de concurso, mesmo com os concursos realizados na polícia, em alguns setores, mas não é suficiente para garantir, olha, quem sai e quem entra. Aí garante aqui aquele equilíbrio para não afetar as finanças. É uma situação já de limite, ameaçadora do equilíbrio financeiro do Estado? Não, não é. Mas é apenas de alerta, de preocupação para que o cálculo atuarial, como dizem os especialistas, seja feito sempre com base no objetivo de evitar um déficit alarmante, como já aconteceu no passado, e o Estado não possa ter comprometido o seu equilíbrio financeiro. Nas outras áreas, permanece uma situação muito parecida com a tradição já do Estado do Piauí, que tem uma receita própria, mas que ela é menor do que as transferências que ocorrem, principalmente do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. E os investimentos ficam mesmo tocados à base das operações financeiras, como destacou com a presença do secretário do Planejamento, Washington Bonfim. São as operações financeiras as principais fontes de recursos para investimentos de capital no Estado. Elivaldo, e o prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes, segue em viagem internacional. Ontem ele visitou um dos setores, ou conheceu de perto um dos setores que é o principal objetivo, sempre ou a prioridade dessa expedição que prefeitos eleitos pela União Brasil lá em Londres. Conhecer o sistema de saúde da Inglaterra, que inspirou praticamente, teve uma influência, digamos assim, na formatação no início da década de 1990 do nosso SUS, Sistema Único de Saúde. Lá é o NHS, uma sigla inglesa que significa Sistema Nacional de Saúde e que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, bastante sólido, mas eu obtive alguma informação com o prefeito eleito através de mensagem e ele informou
que é uma situação, Tiago, não é muito diferente da realidade brasileira, apesar de ser um país de primeiro mundo, desenvolvido, e que já há muito tempo amadurece essa forma de atenção à saúde. O subfinanciamento existe, a presença de gestão social também, não é um sistema 100% público, é majoritariamente público porque ele é financiado com recursos de impostos da sociedade. Mas também tem as OS, que são as organizações sociais que já existem, sobretudo na rede pública estadual. Então, isso pode, de certa forma, eu não vou decidir por essa alternativa também no SUS municipal, que é gestão plena. Mas, de certa forma, ele conheceu essa experiência lá em Londres e vamos ver agora como será a influência dessa visita, desse conhecimento. Dr. Silvio, que foi durante muito tempo gestor do SUS em Teresina, conhece os gargalos de hoje e, com base nessa experiência do sistema inglês de saúde pública, nortear alguma mudança na gestão plena do SUS na capital piauiense. Elivaldo, há uma expectativa, e você falava aqui da Câmara Municipal de Teresina aprovar e apreciar e aprovar ainda em 2024 as mudanças, né, na estrutura da Prefeitura de Teresina, com extinção de pastas, criação de outras. Tem uma segurança de que vai ser ainda nessa legislatura? Tiago, percebo um arrefecimento, ou seja, um esfriamento nessa possibilidade. Até agora, nenhuma mensagem da Prefeitura foi enviada à Câmara Municipal nesse sentido e percebe-se até um certo pé atrás da estratégia da transição do prefeito eleito Silvio Mendes para que essa reforma seja aprovada agora. Qual será, por exemplo, a reação da Câmara Municipal? Sabemos que não é das melhores, e eu já explico por quê. Não é das melhores a relação dos vereadores da atual legislatura com o Palácio da Cidade. Não é das melhores. E se essa reforma chega e por qualquer objetivo, ela é reprovada? Qual foi o resultado desse esforço? Então, já há uma tendência muito forte na equipe de transição do prefeito eleito para deixar a reforma quando a gestão começar. Isso significa dizer que o prefeito eleito e sua equipe começa a administração com a estrutura atual, a Câmara Municipal, quando retornar do recesso em fevereiro, como as gestões anteriores, inclusive a atual, encaminhou uma reforma depois que foi instalada, de fato, a nova gestão. E lá para fevereiro encaminha com votação em regime de urgência especial, rapidamente pode promover essas mudanças já anunciadas pelo prefeito Silvio Mendes. Mas eu percebo que há um esfriamento de ânimo nessa possibilidade de antecipar a operacionalização dessas medidas que reformulam a estrutura administrativa da prefeitura, muito embora essas medidas não afetem assim totalmente a estrutura atual. Apenas mudanças de nomenclaturas, extinção de pasta, incorporação, nada que interfira assim, de forma intensa na estrutura que está em vigor na Prefeitura de Teresina. O que você quer dizer, a gente reafirma, né? Se houver uma postergação para 2025, não vai impedir do prefeito eleito implementar o trabalho ali no início da gestão. Não, nenhum. O ideal seria já estar adequado. Exatamente. O ideal, mas isso se acontecer, vai ser a primeira vez até. Eu não lembro assim, de uma gestão, nem no Estado e nem na Prefeitura, de encaminhar assim, de uma gestão oposta, né, antagônica aí na campanha eleitoral, de acontecer isso. Isso acontece quando às vezes, de um governo do mesmo partido. Eu lembro bem que algumas medidas do governo Wellington Dias para o governo Rafael Fonteles foram implementadas ainda no governo Wellington Dias para preparar o terreno administrativo para a gestão que se iniciou em janeiro de 2023. Eu lembro que isso aconteceu. Verdade. Agora, se tem uma gestão que caminhou num caminho na campanha eleitoral, outra totalmente diferente, então isso aí pode, mesmo com bases até remanescentes da atual gestão, bases aliadas, mas às vezes cria-se ali alguma dificuldade para a implementação dessas medidas. Isso não é tão simples assim, tão automático assim, por mais elementar que seja a mudança em relação à estrutura atual. Pode acontecer? Pode, mas já estamos aí terminando para a segunda quinzena no mês de novembro, o orçamento, as adequações, essas sim, podem ser feitas, eu acredito que serão feitas, admitidas pelo presidente Enzo Samuel, devem ser feitas pelo relator Gustavo de Carvalho, da peça orçamentária que tramita na casa, porque aí é uma base real, é uma matéria que está em tramitação.
é diferente de uma mensagem para ser aguardada da Prefeitura para promover essa mudança. Então é preciso que haja ainda um alinhamento maior, uma sintonia mais fina entre a gestão que termina e a que vai começar em janeiro, para que essas medidas possam ser antecipadas. Elivaldo Barbosa, o secretário de Finanças do município de Teresina, vai ter que comparecer à Câmara Municipal para prestar esclarecimentos aos vereadores. E não é mais um convite, não, Elivaldo. Agora é uma intimação. O pedido foi aprovado, o resultado de um requerimento do vereador Dudu Borges, do PT. Só que o secretário de Finanças, Danilo Barros, ele simplesmente deixou para lá, não cumpriu a convocação. A pedido do vereador Dudu Borges, a Câmara Municipal, a Procuradoria da Câmara Municipal ingressou com uma ação, um mandado judicial na segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, do Tribunal de Justiça. O juiz Lirton Nogueira assinou o mandado e determinou agora que o oficial de justiça intimasse o secretário Danilo Bezerra a comparecer à Câmara e prestar esclarecimentos. Então agora não é mais a vontade do secretário atender uma convocação da Câmara, mas uma determinação judicial. E o que ele vai esclarecer a pedido dos vereadores que aprovaram o requerimento de autoria do vereador Dudu Borges? Questões como pagamento de fornecedores em 3 áreas da Prefeitura da capital: Fundação Municipal de Saúde, Secretaria da Educação e no Serviço de Limpeza Pública. É isso, Elivaldo Barbosa. Tem mais alguma para hoje? Olha, Tiago, eu encerro hoje informando uma situação de bastidor que diz respeito a uma pressão do progressista nordestino para uma aliança com o PT, nos estados e no plano nacional. Espera aí, Elivaldo. Aliança Progressistas com o Partido dos Trabalhadores? Exatamente. O Progressistas já tem presença na esplanada dos ministérios. O ministro André Fufuca é deputado federal do Progressistas do Maranhão. Na Bahia, o deputado federal Mário Negro Monte Filho costura uma aliança com o PT baiano, do governador Jerônimo Rodrigues. Há movimentos em outros estados, até no Piauí. O senador Ciro Nogueira, presidente nacional da sigla, ele desconversa sobre o tema, afirma que não há decisão e nem deliberação do partido para compor a aliança, mas as lideranças estão livres para o comportamento da forma como desejar. O fato, o progressista nordestino, as bases, pressionam a direção para alianças com o PT na região, Tiago. Olha só, eu quero ouvir aqui do Elivaldo os desdobramentos ao longo dos próximos dias a respeito dessa última informação.